Complicações pós-cirúrgicas agravam o estado de saúde de Daniel Silveira. O advogado Paulo Faria entrou com um pedido urgente para que ele possa ser transferido para um hospital. A resposta virá de Alexandre de Moraes, que até o momento nada decidiu. Vamos atualizar o drama vivido por Daniel Silveira com a repórter Tauane Catan, que já está aqui conosco. Boa tarde, Tauane. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Olá, Geisiane, muito boa tarde a você e boa tarde a quem nos acompanha aqui no Jornal da Oeste. Pois é, os médicos do ex-deputado federal Daniel Silveira suspeitam de infecção sanguínea e de derrame articular. Por isso, no laudo médico, eles apontam para a necessidade de exames laboratoriais, acompanhamento e também de ressonância magnética para evitar riscos considerados graves. Isso porque, só para relembrar a nossa audiência, o Daniel Silveira passou por uma cirurgia em 26 de julho no joelho direito por causa de traumas esportivos que teriam acontecido há 5 anos. Então ele precisa desse acompanhamento. A defesa de Silveira, composta de Paulo Faria e Michael Robert, pedem para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator do caso, autorize o Daniel Silveira a ir para o hospital onde ele fez essa cirurgia para ter esse acompanhamento de perto. A defesa ressalta que ele está sob tutela do Supremo Tribunal Federal e que o não atendimento a essa recomendação médica poderá acarretar em risco de morte. Diante disso, o ministro Moraes, na semana passada para cá, ele havia pedido primeiro 2 dias para que a penitenciária onde está Daniel Silveira, em Magé, no Rio de Janeiro, fale a respeito disso, se há ou não a estrutura para esse pós-operatório naquela unidade prisional, e em seguida Moraes pediu mais 5 dias para um parecer da Procuradoria-Geral da República. A gente está acompanhando de perto esse caso do Daniel Silveira junto da defesa dele para trazer mais informações aqui no Jornal do Oeste. Por enquanto, o Moraes não se manifestou a respeito disso, mas o diretor da unidade prisional em Magé, o André Pinto, informou que a colônia agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Matos não tem estrutura para realizar esse pós-operatório no Daniel Silveira, não tem equipamentos, nem equipe de saúde especializada, porque segundo a nota escrita pelo diretor daquela unidade prisional, requer cuidados específicos como sessões diárias de fisioterapia, avaliação médica periódica, medicamentos controlados e outros recursos que não estão disponíveis naquela unidade, Geise. E ainda, por fim, André Pinto reforça a necessidade de acompanhamento em ambiente externo adequado para que Silveira tenha uma plena recuperação. Geise, volto com você. Obrigada, Tauane Catan, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Fabi, nós temos então aí, Fabi, as imagens inclusive são bastante chocantes, a gente não coloca aqui expressamente, claro, em respeito ao próprio Daniel, em respeito à audiência também, porque as imagens são bem chocantes, a gente sabe que sempre tem pessoas um pouco mais sensíveis a essas imagens, mas Fabi, ele está preso por falar, Fabi, é basicamente isso. Qual é o crime do Daniel Silveira? Um parlamentar falou. E um crime que falar não é crime, no Brasil não é crime. Podem dizer o que quiser, né? Por falar em falar, digam o que quiser, mas isso nunca foi crime. A gente sabe do tamanho da arbitrariedade em relação ao Daniel Silveira. Foram muitas, mas muitas. Muitas que são passíveis, obviamente, de anulação de todos esses processos. No futuro, novamente, também uma indenização, mas do que adianta se a vida dele não estiver intacta? E esse risco realmente corre. Eu acompanhei hoje uma das falas do Dr. Paulo Faria, aliás, um beijo a esse valente advogado e amigo, e ele disse que para o pessoal ter uma noção, para quem realmente acha que é mimimi, que é um exagero, que não existe ditadura, pois não existe ditadura, temos aí um ex-deputado federal que foi preso porque falou, isso não está na lei, falou algo que desagrada, algo que pode ser considerado aí ofensivo, mas algo que foi considerado uma ameaça, sendo que as falas dele literalmente nem configuram também ameaça, porque seria crime impossível. Mas ele disse isso, eu fiquei chocada, que na unidade prisional não existe termômetro. Eu preciso fazer essa pausa dramática,
porque temos aí uma pessoa que, por conta do Estado, que está sob tutela do Estado, teve um agravamento de uma crise que lá atrás, quando ele foi preso, ele já tinha esse problema no joelho. Aliás, disseram que ele havia pulado um muro, foi relatado pelos agentes da Polícia Federal, coisa impossível de ser feita, porque na época ele estava, né, com o joelho já enfaixado, depois teve imagens que provou isso, e continua se fazendo essas maldades com o Daniel Silveira, porque isso já é sadismo estatal. Que tipo de Estado é esse brasileiro que não se movimenta em relação à vida de uma pessoa que está assim mais do que marginalizada, né? Porque os marginais não têm esse tratamento, mas um ex-deputado federal tem. E um ex-deputado federal que fez o quê? Deixou o ministro Alexandre de Moraes chateado. Eu fico realmente, a gente perde todas as estribeiras, porque não tem, é a vida do Daniel Silveira. E aí você tem uma série de coisas. Cadê o governador do estado do Rio de Janeiro? Se morrer, e eu não gosto de falar se morrer, porque é um absurdo a gente ter que apelar para algo, se a vida realmente dele, né, deixar de valer aqui, e ele vier padecer. De novo, pausa dramática, porque não dá para conjecturar essas hipóteses e dizer, olha, se isso acontecer, não é se isso acontecer, já está acontecendo, ele está sofrendo dores horríveis, está passando por algo que se tivesse num ambiente hospitalar mínimo, gente, mínimo mesmo, ele não estaria passando, e pode ter trombo. Eu não sou médica, mas a gente é humano, então por razões humanitárias, esqueçam vocês que estão nos ouvindo, que espectro político você defende, mas pelo amor de Deus, assim como fez os defensores aí do Daniel Silveira nos autos, e está fazendo todas as pessoas que têm um pouco de sanidade mental, pelo amor de Deus, mandem o Daniel Silveira para um hospital público que possa atendê-lo. Ele não vai sair da esfera judicial. Isso é realmente um absurdo, mas primeiro a gente precisa atender a questão humanitária. É uma questão de sobrevivência do Daniel. E a gente sabe também, mas parece que o ministro não se preocupa, porque o ministro despachou que agora está esperando a PGR e deu prazo, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de santo Deus, até quando a gente vai acompanhar esse nível de maldade e sadismo em relação ao Daniel Silveira e à família dele, que também sofre? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.